Aluna Unicesumar do curso Serviço Social e vou relatar sobre a 4ª Mostra Sênior Educação e Longevidade. Então, assim, para iniciarmos, nós temos que entender primeiramente como é que é o processo do envelhecimento, né? Então, assim, à medida que nós envelhecemos, que no caso após os 60 anos de idade, vários fatores e condições vão mudando no corpo de forma gradativa, né? Condições biológicas vão alterando, que são as hormonais, as condições sociais também, que varia de acordo com o histórico e a cultura de cada ser humano. As condições econômicas, ou seja, são marcadas pela aposentadoria, né, que a pessoa não está mais atuando no seu trabalho. E as condições também cognitivas, né, que é a parte intelectual. Começa a falhar a memória, a atenção, orientação e a concentração. E a parte funcional também, que é da perda da independência, né? E autonomia, precisando de ajuda para desempenhar as atividades da vida diária, né? E é ali que a pessoa começa a perceber que precisa de alguém para ajudar. É nessa faixa etária que se inicia algum dos problemas de saúde também, que exige da família determinados cuidados e dedicação mais especial também. Pois a partir dos 60 anos, o idoso passa a ter maiores limitações, requer cuidados e possui necessidades específicas dessa idade, da sua idade em diante, né? A família, eu vou falar também um pouco, porque a questão da família é muito importante também na questão do idoso. Teve muitas mudanças, né? A família hoje não nuclear, né, não é mais, ela é mais heterogênea, né, comparando a anos atrás. E também tem a emancipação da mulher, que as mulheres hoje assumiram mais responsabilidades devido às mudanças ocorridas no mundo, a inserção do trabalho feminino no mercado, a inserção da mulher no mercado de trabalho, aumentou a escolaridade feminina e esse número cada vez maior dentro das famílias, ou seja, aquela provedora do lar, a mulher que era cuidadora de repente do idoso, não pode mais contar, né? Então as chamadas famílias matriarcais acabam por modificar de forma irreversível o papel dos cuidadores dos mais velhos das famílias, né? O que se nota é que essas alterações no núcleo familiar acabam por enfraquecer alguns laços antes tidos como assegurados, né? E há um número cada vez maior de pessoas que moram sozinhas, que buscam independência e que, por consequência, afastam-se dos pais e avós que necessitam de mais pessoas, mesmo dessas pessoas, né? Para continuar tendo uma vida digna, chegando às idades mais avançadas. E, além disso, nós temos também a mudança no número de pessoas dentro da família. Antigamente, cada família tinha 10 filhos. Hoje, a média é 2 filhos por família, né? Também acaba prejudicando também na questão de ter um cuidador. Então, consequentemente, com isso, teria que ter uma transferência de cuidados, um apoio, né? Por isso que nós vamos agora falar da questão, primeiramente, das políticas públicas, que uma delas foi criada em 1994, que é a Política Nacional do Idoso, onde assegura os direitos sociais à pessoa idosa, priorizando o cuidado aos idosos pela família, em detrimento do atendimento institucional, exceto quando os idosos não apresentam condições de cuidado que garantam sua própria sobrevivência, ou seja, no próprio PNI fala que o ideal é que esse idoso permaneça na família, mas tem também as condições que tem que ver se é possível isso acontecer, né? Após, anos depois, né, em 2003,
foi criado o Estatuto do Idoso, que em seu terceiro artigo relata: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, é obrigação da família e também do poder público assegurar todos esses cuidados para ter uma vida digna, né? Foi feito um estudo, inclusive quem escreveu foi a Gazeta do Povo, do IPARDES, né, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento, relatando que em 2 anos, nós estamos em 2020, então em 2022, teremos na capital do Paraná, em Curitiba, cerca de 332.600 habitantes acima dos 60 anos, ou seja, cerca de 17,16% da população da cidade idosa, né? E isso só tende a crescer. E a média que em 2040 esse número vai quase duplicar, vai chegar no 544.500 habitantes curitibanos idosos, representando aí 1/4 da população da cidade. Então, assim, voltando lá do estatuto, ele falou que é dever da família e também do poder público de garantir essa vida digna, né? Então, assim, por isso que temos as instituições de longa permanência, hoje são tituladas assim, antigamente era abrigo, lar de idosos, né? Mas teve a mudança dessa nomenclatura, ou seja, que são apenas instituições que podem ser governamentais ou não governamentais, com apenas a finalidade de servir domicílio coletivo para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que tenha suporte ou não da família, para ter uma dignidade da sua vida, né? Então, é ali que entra a sociedade, a família e o Estado, referente aos cuidados aos idosos, né? Então, assim, como foi falado no PNI, no Estatuto do Idoso, que nós temos que cuidar desse idoso, colocar a responsabilidade desses cuidados à família, responsabilizar a sociedade que os acolhe quanto ao Estado, procurar garantir os direitos do cidadão que ele tem e cumpri-las também, né? Agora, o porquê que as instituições de longa permanência, geralmente, elas acolhem esses idosos, né? Antes de eu falar dos fatores que mais predispõem, né, nós vamos falar também quais são as principais causas de abandono do idoso, né? Então, assim, como já foi falado, não tem cuidador, né, que possa ficar com ele 24 horas, porque a pessoa precisa trabalhar, pôr dinheiro na sua casa, para manter a sua casa, a maioria precisa trabalhar, né? E também tem a questão de de doenças, né? Os fatores são doenças degenerativas, como exemplo o Alzheimer, síndromes demenciais, né? Múltiplas comorbidades clínicas, que precisa medicamentos, a pessoa às vezes não está senil, né? Problemas sociais, dependência, paralisar atividades da vida diária. E como eu falei, nem todos podem dispor de um cuidador que pertence à família, né? As instituições, elas vêm para acolher essa pessoa numa moradia, né? Oferecer uma moradia, cuidados com a sua saúde, fazem lazer, atividades recreativas, passeios também, né? E além disso, eles têm suporte de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, além de ter musicoterapia, e as atividades como engloba também a pintura, né, para desenvolvê-los, né?
Então, assim, não, é um local que eu considero ótimo, principalmente quando a família não tem condição, né? Curitiba, foi feito o levantamento também, né? É a Gazeta do Povo, colocando que Curitiba tem 126 casas de repouso ou asilos, hoje chamadas, como eu falei, instituições de longa permanência. Essas 126 engloba, como eu falei, as governamentais e as não governamentais também. Eu vou pincelar bem brevemente de programa que é ofertado na política pública em Curitiba pela prefeitura, que é o FAS, né? Fundação da Assistência Social. Então, assim, o CAT são centros de atividades para idosos, são espaços oferecidos para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, só que em situação de vulnerabilidade e risco social. E esse serviço ele está vinculado ao CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, só que do território desse idoso. Tem como foco contribuir para que esse idoso tenha um envelhecimento saudável, ativo, que ele possa socializar com os demais também idosos e também ter conhecimento dos seus direitos sociais e promove também uma convivência e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, encontros semanais, realizados em grupos. São atividades também manuais, artesanato, atividades artísticas, culturais, e onde os materiais são oferecidos pelo próprio CRAS, né? Existem em Curitiba 6 unidades de CATs, que são em bairros Cajuru, Boqueirão, Ouvidor Pardinho, Santa Felicidade, Água Verde e Boa Vista. Essas CATs estão ligadas nos núcleos regionais de Curitiba. E a coordenação de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o responsável. Como já foi falado, são atividades também, além das atividades artísticas e manuais, né? Temos as piscinas, as quadras, academias ao ar livre, que dão suporte à hidroginástica, alongamento, musculação, caminhada, entre outros, né? Além disso, temos também esse CATs, ele atende cerca de 6.300 idosos de Curitiba e sempre acompanhada por um profissional de educação física que faz a avaliação desse idoso quando ele se matricula nas aulas, e eles são acompanhados a evolução ao longo dos meses, isso principalmente nas atividades físicas, né? Tem também que hoje é muito importante, eles oferecem também o curso de inclusão digital para idosos. Eles aprendem a lidar com os smartphones, com celulares, com computador, né? E aprender, porque é fundamental, né? Como diz o próprio presidente da FAS, o Tiago Ferro, que relata que o curso de mundo digital para idosos é fundamental para que ele aprenda a lidar com smartphone, computador, internet, e onde ele se sente mais integrado, válido, com mais qualidade de vida, né? O idoso. Então, aqui vou colocar aqui onde se encontra o telefone, o e-mail, né, da Fundação da Ação Social, que é a coordenação de serviços da proteção social básica. E vou relatar agora um programa que é bem específico para os aposentados, assim, do governo do estado, que é o programa Viver a Vida. Esse programa Viver a Vida, ele é desenvolvido com parceria ao Paraná Previdência, que é onde nós contribuímos, né, para a nossa aposentadoria futura, né? E juntamente com a Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Governo do Paraná. Ele é direcionado especificamente aos servidores em fase de aposentadoria
e aos já aposentados para oferecer um conjunto de atividades nas áreas do conhecimento, da saúde física e mental, da cultura e do lazer. E também do esporte, né? Os objetivos é oportunizar a reflexão sobre a fase de transição do servidor ativo para aposentado por meio de palestra, cursos, workshops e outras ações. Proporcionar atividades culturais, turísticas, oficinas artísticas na área de dança, música, teatro, pintura, cinema, entre outras, né? Então, assim, como eu falei, ele é disponibilizado pelo Paraná Previdência, aposentados e pensionistas, como eu já falei, da melhoria da qualidade de vida, contribui para melhores mudanças de hábitos também, que é muito importante, pois eu resolvi falar desse programa, porque quando eu acredito que aconteça esse processo, que quando a gente está, ficamos a vida inteira trabalhando, de repente, o que nós vamos fazer quando me aposentar? Vou parar, não vou ter mais aquele ciclo de amizade, né, que cada um tem sua família, os problemas de saúde vão vindo também. Então, assim, é por isso que é muito importante esse programa, que é um programa específico, por isso que eu relatei um programa específico aos aposentados e pensionistas do Estado do Paraná, e também um programa aberto ao público, que são os CATs, né? Então, as atividades são desenvolvidas por instrutores voluntários, né, dentro do programa Viver a Vida, de acordo com a lei federal, que é a 9.608/98, né? Atualmente, as atualidades são desenvolvidas por 23 voluntários. Em média, cada atividade possui 20 a 35 participantes e hoje, atualmente, tem 1.993 inscritos no programa. As atividades oferecidas são, ali eu coloquei do lado até exemplos, né, de algumas atividades que eles oferecem lá, alongamento, yoga, o reiki, tai chi chuan, que tem raízes na China, né, para o equilíbrio da pessoa. O reiki é uma técnica japonesa, que ela é muito importante pela questão de reduzir o estresse, né, principalmente nessa transição de atividade, de ficar em casa, né. O tango, que é uma dança, né, para a questão do relacionamento social. A questão da informática, como eu já relatei lá atrás, né, da questão de você saber mexer na parte da informática, manusear. A pintura em tela, para ver a questão de talentos, né? O inglês e o espanhol, para ver que é muito importante exercitar a memória, né? Isso é muito importante para o idoso, até para evitar doenças também, que é a questão da falta de praticar o nosso cérebro, porque o cérebro também precisa fazer atividade também física, né? Não é só o nosso corpo. O teatro, pela questão também da socialização, o curso de valorização da vida, que é um grupo de autoconhecimento, a pessoa vai se autoconhecer diante de um grupo. O controle da mente também, né, que é importante para desenvolver a mente, a autoestima. Costura, que eles fazem a costura e entregam para oficinas de teatro, que eles fazem ali de roupa, e a psicologia, que ela, junto com o psicólogo, desenvolve sensações, emoções, problemas que a pessoa não está conseguindo lidar, né? Aqui é um exemplo da carga, digamos, a carga horária deles, né? De terça-feira, né? Das 8h30 até às 5 da tarde. Então, eles têm atividade ali, pode ver que em média é 1 hora, dependendo da atividade, né? Daí tem ali a atividade, onde é feito, e o nome da professora, onde a pessoa vai se inscrever, né? O local
em Curitiba mesmo, na Inácio Lustosa, no bairro São Francisco. O telefone está aqui e o e-mail está para quem tem interesse. Muito interessante, porque é uma preocupação que nós temos que ter, né? Eu sou funcionária do Estado do Paraná e acho muito legal esse programa, que infelizmente empresas privadas não têm essa preocupação, né? De pensar no seu funcionário durante a aposentadoria, né? O que fazer. Então é isso, quero agradecer a presença de todos que estiveram ali vendo o que é, né, esse trabalho de Curitiba, esse trabalho dentro do Estado, né, o que é uma instituição, né, que é muito importante, e saber, né, como foi escrito ali, que cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história, né, porque é a continuação nossa e foi eles que deu a vida à nossa família e a continuação lá na frente. É um ciclo de vida, né? Boa noite a todos e até.